O texto diz do 15, do versículo 1 até o versículo 7, diz assim: Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Então, esse texto de Romanos 15, do versículo 1 até o versículo 7, me chamou muita atenção ao ler, principalmente que nesse ano de 2017, como em todos os outros que nós já tivemos a oportunidade de viver, há sempre o desejo de novas coisas, há sempre metas a serem firmadas nesse começo de ano. Talvez você não tenha feito isso no Natal, talvez não tenha feito isso dia 1º, mas venha fazendo durante essa primeira semana. Nós estabelecemos algumas metas para 2017, como para os outros anos, pensando em melhorar, pensando em ser melhor em alguma coisa. Então, se talvez a gente errou com o filho, a gente pensa em ser melhor pai, melhor mãe. Se talvez a gente errou com os pais, pensa em ser melhores filhos. Se a gente errou com o cônjuge, pensa em ser um melhor cônjuge. E se a gente errou com Deus, pensa em ser um melhor filho de Deus, um melhor servo de Deus. Dessa maneira, algumas das coisas que nós podemos fazer durante esses próximos 361 dias, já que 4 se passaram e hoje não conta mais, porque daqui a pouco a gente vai para casa e vai dormir, então não dá para fazer lá muita coisa. E nesses próximos 361 dias nós podemos melhorar em algumas questões que, ao chegar ao final de 2017, parece estranho falar do final estando no começo, mas ao final de 2017 a gente não tem o sentimento que talvez tenha tido no final agora de 2016, de que errou mais do que acertou. Então, as nossas metas, independente de quais sejam, vão servir para que a gente chegue ao final de 2017 com um salto positivo e pense: eu fiz o que eu podia, me esforcei do jeito que dava para me esforçar e acho que acertei um pouco mais do que errei. Ano que vem eu tenho o desafio de tentar acertar mais um pouquinho. E assim a gente vai progredindo nessa carreira cristã, que já foi tão falada, mas que é tão difícil, né? Não dá para a gente viver a vida cristã de uma forma muito tranquila, apenas deitado esperando que Cristo volte. Ela é feita de trabalho, é feita de um trabalho que é árduo, mas é muito recompensador. E ele vai se tornar mais recompensador ainda quando nós percebermos o crescimento dos irmãos que estão à nossa volta e percebemos o nosso próprio crescimento através da meditação e do cumprimento da palavra de Deus. Não basta só meditar dia e noite, mas devemos cumpri-la também. E uma das coisas que esse texto vai tratar para nós é suportar os irmãos, versículo 1 até o versículo 3. Ele diz assim: ora, nós que somos fortes na fé temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Essa versão é um pouquinho diferente da de vocês, né? Ela é um pouco mais atualizada, mas ela traduz de uma forma muito interessante aquilo que o texto mesmo diz. Se você tem revista atualizada ou revista corrigida, nós somos fortes, não necessariamente somos fortes em algum aspecto da nossa estrutura física, mas aqueles que são fortes na fé, é isso que Paulo quer falar. Mas aí você pode olhar para essa frase, nós que somos fortes, e talvez não se ache forte, mesmo na fé, mesmo espiritualmente. Você olha assim para si mesmo e diz: que força eu tenho? Será que eu sou tão forte? Ao menor sinal de tribulação, eu caio. Ao menor sinal de que alguma coisa vai mudar na minha vida e vai ser desagradável, eu me entristeço.
Ao menor sinal da queda de um irmão, eu me desespero. Então, será que eu sou tão forte assim na fé? E como é que eu vou poder suportar os outros, se eu não me considero forte na fé? E talvez você também não se julgue capaz de desempenhar qualquer que seja a função na igreja. Então imagina, se eu não sou forte na fé, o que é que eu posso fazer para ajudar a minha comunidade a crescer? O que é que eu posso fazer para ajudar meus irmãos a crescer? E se eu não me considero forte na fé, se eu não sou tão maduro assim que posso sustentar a barra que muitas vezes a gente mesmo passa e que a igreja passa? Como ele diz que nós somos fortes? Como é que Paulo pode olhar para o povo romano e pode olhar para nós e dizer assim, vocês que são fortes? Como é que a gente pode encarar tudo isso? Em relação aos de Roma, ele falou assim pela obediência e perseverança no Senhor. Então ele percebia aquele pessoal obediente, firme na palavra de Deus e disse, então vocês que são fortes, que obedecem à palavra do Senhor, que estão firmes na doutrina do Senhor, suportem os que são mais fracos, ou seja, suportem as debilidades dos que são fracos. E nós, o que é que podemos enxergar? Será que nós somos tão obedientes assim à palavra do Senhor, tão perseverantes? É assim que nós devemos nos encontrar. E se não nos encontramos assim, pedir a Deus força para que nós possamos perseverar e possamos ser obedientes à sua palavra. Nós que temos mais vivência temporal, digamos assim, com Deus, precisamos suportar aqueles que são mais novos. Então talvez você não se sinta forte o suficiente para determinadas coisas, mas se você tem 10, 15 anos de evangelho, você tem já o que contar para uma pessoa que tem 1, 2 anos. Você tem algo a acrescentar na vida dela, alguma palavra que traga edificação, alguma coisa que diga para ela, olha, vale a pena servir a Deus. Eu estou aqui há 15 anos fazendo isso, você está apenas 1. Mas você vai chegar a 15 também. Quando você chegar a 15, eu já vou estar com 29 anos de experiência no Evangelho. Eu vou estar tão bebê quanto você. Precisando aprender muita coisa, precisando amadurecer em muita coisa, precisando ainda ser lapidado e moldado pelo Senhor. Mas veja que isso é uma constante construção. Então eu construo junto com você e você já vai construir na vida de outro. E assim a gente vai realmente formando a igreja do Senhor mais forte, como Paulo fala, não só na fé, mas também no procedimento. Até porque o pastor falou algo que me tocou bastante agora há pouco. Nós lemos muito, estudamos muito, mas oramos pouco. E isso é uma grande verdade, não só para nós, mas para a maioria hoje. A gente conversa com muitas pessoas que se encontram recém-reformados, e eles ficam naquele dilema de leem muita coisa, aprendem muita coisa, uma enxurrada de informações e ao mesmo tempo está faltando alguma coisa. Eu não sei o que é, está faltando ainda alguma coisa. E o que é? A oração. É porque todo esse conhecimento, se não for regado à oração e se não for colocado em prática, ele não vai servir de absolutamente nada. Porque a transformação de vida ocorre justamente nessa prática. Se você fala para uma pessoa, olha, esse determinado conhecimento você tem que levar para a sua profissão, e ela não leva, que profissional ela será? Não estamos aqui nos preparando para nenhuma profissão, mas se nós ensinamos a palavra e dizemos, olha, esses conhecimentos você tem que levar para o seu dia a dia, para a sua casa, para os que estão ao seu redor, e você não pratica e você não transmite, o que você fez? Então precisamos sim suportar uns aos outros, sabendo que nós temos maior vivência, mas não necessariamente somos tão maduros assim. Ainda estamos também num processo de aprendizado. Mas aquele que tem um pouco mais de informação, um pouco mais de contato com a Bíblia, um pouco mais de contato com o Senhor, esse sim pode estar junto com aqueles que são recém-convertidos, fazendo uma diferença. De ensiná-los, de ter paciência com as suas perguntas, que muitas vezes a gente até se assusta, mas são totalmente normais. Se alguém te pergunta, se eu não estiver todos os dias na igreja, eu sou salvo? E eu vou dizer para você, sim, com certeza você é salvo. A sua frequência na igreja não vai determinar a questão da sua salvação.
Agora, por você ser salvo, você vai querer estar junto dos irmãos, vai querer congregar, vai querer estar na igreja. Então, é tentar tirar muitas vezes da cabeça dela alguns pensamentos que não são necessários, que muitas vezes vão trazer mais confusão do que vão trazer crescimento. E é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente serve no reino de Deus. Se você talvez não serve para estar no louvor, talvez você não tenha a habilidade de escrever um esboço de sermão e entregá-lo, se você não tem a habilidade de fazer alguma coisa no serviço da casa do Senhor especificamente, mas você tem a habilidade de falar da palavra de Deus, porque ela faz parte da sua vida. Então aquilo que faz parte da sua vida você fala naturalmente. Então é dessa maneira que nós precisamos nos preparar para estar fortes na fé e suportar as debilidades desses fracos. Mas tem um segundo ponto ainda no versículo 1, que é não agradar a nós mesmos. Esse é um ponto muito delicado, porque no reino de Deus, o pedido que nós precisamos ter sempre em mente é: Senhor, não deixa que eu pense somente em mim. Então, às vezes eu não estou gostando muito da forma como o culto é conduzido. Talvez eu não goste muito do louvor. Talvez eu não goste muito das passagens bíblicas que estão sendo trazidas. E dessa forma eu digo: eu estou insatisfeito. E eu estou pensando em mim, no meu gosto. E às vezes eu digo: esse culto não foi legal. E aí eu saio por ali e começo a falar: olha, esse culto não foi legal. O culto não foi bom. Podia ter sido melhor. Se tivesse sido assim. E parece que quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, a gente tem resolução para tudo. Mas talvez se a gente fosse colocar em prática, não fizesse 10%. Então quem está à frente de alguma coisa, ou quem está sendo colocado por Deus para determinadas atividades dentro da igreja, precisa também do nosso apoio para que o desenvolva da melhor forma possível. Talvez determinadas críticas que a gente faça não sejam realmente fruto de um mau desempenho, mas seja fruto da minha visão. Eu penso em mim, e eu penso que o melhor deveria ser do jeito que eu quero, e eu penso que o irmão deveria estar melhor do jeito que eu determinaria, e eu acabo não pensando nos outros. Eu acabo não pensando que talvez o problema não esteja neles, mas esteja em mim. Então, quando eu peço: Senhor, não deixe que eu pense apenas em mim, é justamente para que eu não agrade a mim mesmo. O culto não tem que ser agradável a mim, tem que ser agradável a Deus. A igreja toda pode dizer: que culto maravilhoso, mas se Deus não recebeu, e aí? A gente estudou aqui em Malaquias e viu tanta coisa que aquele povo dizia que fazia e perguntava a Deus: mas no que a gente não o ama? No que a gente não está lhe servindo? No que a gente não está lhe tratando como Pai, como Senhor? Deus não recebia o culto daquele povo. Talvez os cultos eram extremamente animados, eram daquele culto que só falta descer fogo do céu, mas não descia. Por que não descia? Porque Deus não estava presente, porque Deus não aceitava o sacrifício daquele povo. Então, pode ser agradável no sentido humano a todo mundo que está dentro do templo, mas se não for agradável a Deus, a gente não fez nada. No sentido de não agradar a nós mesmos, tanto a gente precisa levar para o próximo quanto para Deus. Eu preciso estar na casa de Deus, me mantendo forte na fé, para agradá-lo e agradar também a meus irmãos. Se eu faço alguma coisa que desagrada o meu irmão, eu posso muito bem substituir aquilo por outra prática. E muitas vezes, até ontem à noite mesmo, eu conversava com um amigo meu falando sobre isso. Algumas coisas que eu faço que determinado irmão diz: que coisa estranha. Ou então que diz: rapaz, mas você é crente. Se traz alguma estranheza para o seu próprio irmão, que faz parte da sua própria comunidade, alguma prática que você tenha, por que não substituí-la? Não, ele vai ter que conviver comigo da forma que eu sou. Eu nasci assim e eu cresci assim e eu vou ter que morrer desse jeito também. Quem quiser me engolir, que me engula. Mas não é bem assim. A coisa no reino de Deus não deve ser tomada dessa maneira. Eu preciso estar também em comunhão com meus irmãos. Eu preciso ser forte justamente para manter essa comunhão. E como é que eu mantenho essa comunhão? Também agradando mais a eles do que a mim. Se tem alguma coisa que me dá muito prazer
mas estranha meu irmão, mas não dá prazer ao meu irmão, e também não está mantendo essa conexão entre a gente, eu posso muito bem substituir por outra atividade, também me dê prazer a ele também, e vai dar prazer a Deus, e nós vamos estar mais unidos, porque não vai haver motivo de contenda ou de controvérsia entre a gente. Então, nisso daí eu penso em que nós também devemos tomar cuidado com algumas questões para que nós não nos sintamos constrangidos, nem eles se sintam constrangidos, principalmente com os que são mais novos, que muitas vezes não vão ter a visão muito global das questões e podem se preocupar com coisas que são muito pequenas, que talvez nem são problemas, mas que na cabeça deles pode trazer sim algum desconforto. Mas não somente em amor a esses irmãos, em amor a você mesmo, em amor a Deus. Às vezes eu digo assim, não vou fazer determinada coisa porque talvez meu irmão me olhe diferente. Mas tem determinadas coisas que talvez eu mesmo me olhe diferente. E aí eu preciso olhar no espelho e dizer, não posso fazer isso. Eu tenho que ter outra prática, eu tenho que ter outra visão, outro conceito que não me deixe também desconfortável comigo mesmo. E quando a gente parte para Deus, a coisa é ainda mais séria. Talvez o irmão nem ligue, talvez você nem ligue, mas será que Deus te vê da mesma forma? Se você estiver fazendo determinadas coisas? Então, ao fazer toda essa análise, pense sempre nos irmãos, claro, para que eles não sejam alvo de uma atitude sua que irá enfraquecê-los na fé. Pense em você mesmo para que você não saia da posição de forte na fé e venha a se tornar também fraco. Mas pense primeiramente em Deus. Ele é quem tem que se agradar das nossas atitudes. Talvez o irmão te compreenda, mas Deus não vai ter a compreensão incorreta da sua atitude. Ele vai ter a compreensão exata daquilo que você pode e o que você não pode fazer. Seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional e na sua vida em comunidade. E a gente observa também que Cristo não agradou a todos. Não agradou a todos, primeiro, porque as pessoas tinham pensamentos diferentes dele. Mas também não agradou a todos porque ele não veio para agradar a todos. Ele veio para fazer a missão do Pai. Então, quando o versículo número 3 diz assim, porque também Cristo não agradou a si mesmo, a gente percebe que Cristo não agradou a si mesmo porque ele não quis fazer a sua própria vontade. Em nenhum momento Cristo disse, agora eu vou fazer a minha vontade, é mais confortável. Agora eu vou fazer a minha vontade porque eu acho que dessa maneira seria melhor. Não. Em todos os momentos ele fez a vontade do Pai. E a gente percebe em textos, como o texto de João, que ele veio fazer a vontade do Pai, que era que nenhum daqueles que foi entregue a ele o perdesse. Então a vontade do Pai era que ele viesse buscar aqueles que são salvos por ele. E quando a gente percebe isso, muitas coisas foram enfrentadas por Jesus Cristo para que ele chegasse até o ponto de ser morto e nos dar a justificação, nos dar a salvação. Ele precisou ser açoitado, precisou ser preso, precisou ser julgado, precisou ser colocado entre ele e uma pessoa que não tinha a mínima capacidade de ser comparado junto com ele. Ele foi colocado no meio de dois ladrões, numa cruz, e tudo isso para que, após o seu sangue verter, todos nós que fomos salvos por ele, que fomos eleitos por ele, tivéssemos a salvação das nossas vidas. Então, é bem nítido que Cristo não quis agradar as pessoas, que Cristo não quis agradar a si mesmo, quis agradar o Pai. Até porque o Pai e ele são um. Então, agradando ao Pai, ele estava agradando a si mesmo. Dá para a gente perceber que, em momento algum, Cristo foi egoísta, ou ele hesitou em fazer a vontade daquele que era perfeito. Nós também não podemos ser egoístas naquilo que nós fazemos, mas temos que obedecer à vontade de Deus, que é uma vontade perfeita. Ainda no versículo 3 ele diz, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Isso me traz muito o sentimento de corpo na igreja. Como somos o corpo de Cristo e Cristo enfrentou insultos por nós,
como seria bom também que nós enfrentássemos todas essas questões pelos nossos. Esse é o sentimento que nós deveríamos ter. Muitas vezes, quando alguém fala sobre alguém da nossa própria comunidade de fé, a gente fica um pouco preocupado, um pouco temeroso, e se alguém fala contrário àquele determinado irmão, a gente vai em cima, né? Então, se alguém diz, tem um irmão lá da tua igreja fazendo isso e aquilo, opa, calma, não vai falando assim não, porque ele é da minha igreja, eu conheço. Então, a gente tem essa relação, mas que bom seria que a gente tivesse essa relação com todos. O que a gente percebe muito hoje é que a comunidade evangélica, principalmente no Brasil, vem se fragmentando muito mais facilmente do que em outros anos. E isso tem se dado principalmente através de redes sociais, que é uma coisa que, sinceramente, é bem estúpida. Porque se você percebe, a palavra de Deus é quem deve ser o elo que nos liga. Então, nós somos irmãos em Cristo porque cremos no mesmo Cristo apresentado pela palavra de Deus. Se a igreja prega a palavra de Deus genuinamente, prega de forma fiel, então ela deve ser abraçada por nós, independente de ela ter uma placa congregacional, batista, presbiteriana, seja lá o que for. Se tem como base a palavra de Deus, se crê em Cristo como Senhor e Salvador e ela não deixa de ser fiel à exposição, ela deve ser sim defendida por nós. E o que é que muitas vezes a gente percebe, que eu disse esse termo um pouco forte, de estupidez em redes sociais? São irmãos de uma determinada denominação se digladiando com irmãos de outra denominação por questões simplesmente doutrinárias. Questão de batismo, questão de como é que realiza o casamento, se é dentro, se é fora do templo, questão de como ordenam os presbíteros, os diáconos, os pastores, tempo de ordenação. Peraí, a gente não é ligado por essas questões. Todas elas são necessárias, questões de regimento, de estatuto, questões de leis que possam organizar a vida da igreja, mas aquilo que foge da palavra de Deus é que deve ser combatido. Se não fugiu, deve nos unir. E nós devemos defender as pessoas que trabalham a favor do reino de Deus. E não pegar os seus mínimos erros e dizer, olha, está vendo? Eu disse que não prestava. Eu disse que desconfiava daquela pessoa desde a primeira vez que eu ouvi. Às vezes a gente nutre um sentimento em relação aos próprios irmãos, que é um sentimento muito semelhante àquele que nós nutrimos pelas pessoas que nos são contrárias no trabalho. Aquelas pessoas que nos são contrárias, talvez, na nossa universidade. Pessoas que realmente têm a visão totalmente diferente da nossa. Pessoas que realmente vão nos combater. E como é que a gente pode ter o mesmo sentimento que tem em relação a essas pessoas, ou que essas pessoas têm em relação a nós, com os de casa? Então, antes que a gente possa romper as barreiras do nosso próprio tempo e começar a falar do amor de Deus para outras pessoas, seria bastante interessante que 2017 fosse um ano que a gente amasse mais os de dentro, que a gente compreendesse mais os de dentro, respeitasse mais os de dentro, agradasse mais aos de dentro do que a nós mesmos, e aí tivéssemos uma comunhão maior, que possibilitasse que todos falassem a mesma língua, e aí sim, lá fora, a gente tivesse um pouco mais de eficácia nas nossas obras. A gente percebe que a palavra tem sido pregada, o evangelismo tem sido feito aqui e em outros locais. Mas por que muitas vezes a gente não consegue enxergar tamanhos resultados? Eu, sinceramente, não espero que nós tenhamos relatórios gigantescos. Números muitas vezes não refletem a realidade das coisas. Mas eu esperaria, sim, maiores resultados de pessoas ficando na igreja, pessoas sendo evangelizadas, discipuladas e permanecendo no caminho. Por que às vezes a gente não vê tanto isso? Porque a primeira coisa que elas falam, hoje principalmente, é: ah, mas você não é aquele irmão que estava debatendo com aquele outro irmão, falando do defeito não sei de quem. A gente está sendo mais caracterizado por essas discussões do que realmente pela nossa unidade. É tanto que parece uma coisa muito pequena, mas eu achei algo já muito produtivo.
quando Voltemos ao Evangelho lançou o mais e o menos, com vários dizeres, por exemplo, mais oração e menos preguiça, e algumas coisas do tipo. E quando eles colocaram mais estudo da palavra e menos discussões intermináveis na internet. Isso eu achei bastante interessante, porque é o que a gente precisa. O estudo da palavra leva a gente à oração. A oração associada à palavra leva a gente a uma vida cristã de fato, produtiva, que vai fazer a gente refletir como tem vivido e como as outras pessoas têm nos enxergado. E perceber que algumas atitudes da gente não têm refletido esse agradar aos outros mais do que a nós mesmos. O versículo 4 traz algo do tipo: pois tudo quanto no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito no passado foi para ensinar não só aqueles daquela época, mas também agora. E que ensinamentos nós obtivemos? Que ensinamentos foram trazidos? Que nós precisamos perseverar no ensino das Escrituras. Uma das coisas que a gente percebe, principalmente esse ano vai ser batido muito na tecla, porque são 500 anos de Reforma Protestante, é que a primeira coisa que foi resgatada foi o solo Escritura. Então, se você resgata as Escrituras no culto da sua vida, automaticamente as Escrituras vão ser resgatadas no culto da sua igreja. E se as Escrituras são resgatadas também no culto da sua igreja, vão ser resgatadas também na forma como você comunica com as pessoas. É diferente uma pessoa chegar para você e dizer: como é que está teu dia? Está daquele jeito. E uma pessoa chegar para você: como é que está o teu dia? Do jeito que Deus determinou, dentro da paz que Ele nos deu, debaixo da sua graça, debaixo da sua misericórdia. É muito diferente falar com uma pessoa que está cheia de Bíblia, está cheia do Espírito Santo, e falar com uma pessoa que está cheia de problemas apenas, que não tem perspectivas porque também não medita na palavra. É muito diferente falar com um irmão que talvez faz 2 semanas que não pega na Bíblia, até esqueceu para vir para o culto, mas aí ele acha que está tudo errado, que está tudo ruim e que para ele nada presta. E aí você pega aquela pessoa que todos os dias está ali, lendo a palavra, se enchendo da palavra, e talvez mesmo que o culto não preste, na visão dele, aquele irmão sai feliz, porque escutou da palavra, porque teve um louvor que tocou seu coração, porque teve a comunhão com os irmãos. Aquela pessoa que lê a palavra, que medita na palavra e persevera no seu ensino, tem uma vida preenchida. Ela não precisa de riquezas, não precisa de grandes conquistas, não precisa de grandes elogios para que ela fique feliz durante todo o seu dia. Ela precisa que Deus fale com ela. E como é que Deus fala comigo? Através das Escrituras. Então, se eu leio a palavra todos os dias, eu me sinto preenchido. Se eu escuto a palavra todos os dias, eu me sinto preenchido. Se eu medito e ainda saio da minha casa, ensino essa palavra e também aprendo ao mesmo tempo, eu também me sinto preenchido. É assim que a gente deveria estar, ensinando acerca dessa esperança. É como termina o versículo 4. Eles tiveram muita coisa escrita no passado, mas para que eles aprendessem pela paciência e pela consolação a ter esperança. Quando você lê a palavra de Deus, você aprende a ter paciência com relação às coisas. Quando você lê, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque nós sabemos que Ele tem cuidado de nós, então, por que eu vou ficar me preocupando com o dia de amanhã? Por que eu vou ficar me preocupando com talvez meus projetos do mês que vem, do ano que vem? Se o ano acabou de começar, tem gente já fazendo plano para 2020. É bem estranho fazer isso. Talvez eu até faça alguns planos para 2018. Normal. Principalmente quando esse plano vai envolver aí pelo menos 9 meses. Mas esses planos não podem ser tão colocados como primários se eu não sei nem se amanhã eu vou estar vivo. Então imagine isso. Você pensar em 2020 se você não sabe se amanhã você vai estar aqui. Então lança sobre Deus toda a sua ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de cada segundo da sua vida. Não é só de 2016, 17, 18, 19. Ele tem cuidado de cada segundo. Você está aqui, Ele tem cuidado de você. Você estava na sua casa, Ele tem cuidado da sua casa.
Você está no seu trabalho, Ele cuidou do seu trabalho. No dia de amanhã, se você for pegar a estrada para ir relaxar, descansar nas suas férias, Ele vai cuidar de você, porque é impressionante o número de mortes nas estradas. E por que a gente vai e volta? Porque Deus tem guiado as nossas vidas, né? Então, em tudo isso, nós aprendemos a ter mais paciência, a esperar mais no Senhor, sabendo que Ele vai ter o melhor para as nossas vidas. E também pela questão da consolação, porque nós ensinamos a palavra de Deus a todos aqueles que vêm à sua casa. E muitas vezes é uma tarefa talvez muito difícil. Não sei se o pastor já passou por esse período, mas eu tenho um pastor amigo meu que está passando por isso. Realizou muito mais velórios do que casamentos. Então, em um ano, ele realizou cerca de uns 15 velórios, não fez um casamento. E ele me dizia como é difícil pregar para pessoas que estão em luto. Porque é você dizendo, olha, Deus está cuidando de você, e Ele está olhando para o caixão. E você está dizendo, mas Deus vai consolar o teu coração, mas Ele está chorando, mas Ele está sofrendo. E você diz, mas Deus vai enxugar toda a sua lágrima. Talvez não aqui, mas na eternidade. Ele diz, mas eu quero que enxugue aqui agora. Eu estou sofrendo demais, meu coração não aguenta mais de tanta coisa. Principalmente quando você passa por várias vezes a mesma situação. Mas é justamente quando você está ensinando isso que você também coloca no seu próprio coração e diz, as palavras que eu estou dizendo para essa pessoa também servem para mim. As pessoas da minha família também vão morrer. E eu vou precisar dessa mesma palavra de consolação da parte de Deus. As pessoas que perderam seus empregos, talvez eu também perca meu emprego. Eu preciso da mesma palavra que Deus vai sustentar a minha família, mesmo sem o meu emprego. E eu preciso ter esse tipo de consolação. Talvez a pessoa que eu mais apostava que deveria estar comigo na igreja, trabalhando, fazendo tudo o que fosse possível, ela hoje não está nem na igreja. Meu coração fica triste com isso, mas até nisso eu preciso ter o consolo de Deus, de dizer, ó, é a hora de você trabalhar. Na hora dela fazer, eu vou trazê-lo de volta. Mas agora é você que tem que fazer. Fique forte. Tenha o seu coração consolado, porque há muito a ser feito. E aquelas palavras que você dizia, tenha como verdade no seu coração. Viva aquelas palavras, para que você não esqueça da esperança. Ter paciência e consolação, a partir das Escrituras, nos traz esperança. Quem é que nos faz ser pacientes? São as palavras de Jesus. Quem é que nos faz ter consolo de fato? Não é a palavra do nosso vizinho, não é o comunicado do WhatsApp, são as palavras de Jesus. Então, quando nós olhamos para as palavras de Jesus e sabemos que elas são verdadeiras, nós temos esperança de que mesmo agora, chorando, a lágrima rolando, Ele enxugará todas as lágrimas, sim, na glória. Que talvez os problemas de hoje vão continuar por muito tempo, mas todos os problemas cessarão quando estivermos com Ele, sim, na glória. Que hoje talvez eu não compreenda muitas das coisas que acontecem comigo, mas todas as respostas vão ser encontradas nele. Minha esperança tem que estar depositada nele. Então, esses irmãos aqui, através da leitura da palavra, puderam ter a sua esperança guardada. Mas tudo isso tinha um propósito, que eles estivessem unidos e pudessem glorificar a Deus. Do versículo 5 até o versículo 7. Ora, o Deus da paciência, o Deus da consolação, lhe concede o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. É o Deus que dá paciência, o Deus que dá consolação, o mesmo que capacita que nós tenhamos a mesma visão de todos os irmãos. É o mesmo que capacita que nós olhemos com os olhos dele. É o mesmo que capacita que a gente tenha amor uns pelos outros como a nós mesmos. Talvez seja muito fácil ler, amar o seu próximo como a si mesmo. Talvez já seja um pouquinho mais difícil subir no púlpito e pregar, ame o seu próximo como a si mesmo. Muito mais complicado é viver, amar o próximo da mesma forma que você ama a si mesmo. E isso não representa apenas
querer que o seu próximo desenvolva profissionalmente do jeito que você gostaria de desenvolver profissionalmente. Então você é promovido e você diz, eu queria que você também fosse promovido. Vai muito além disso. Muitas vezes vai envolver você se aborrecer para que uma pessoa permaneça no caminho do Senhor. Muitas vezes você se entristece, você é mal compreendido e talvez tenha que engolir aquele sapo para que aquele irmão não se aborreça e não engula aquele sapo. É você se colocar no lugar do outro e dizer, eu quero também passar por alguma coisa para que aquela pessoa não passe. Se eu puder passar e ela se manter de pé, eu topo. Isso é o que uma mãe faz com o filho. Quando o filho está doente, ela diz, se puder ser comigo, eu preferiria que eu estivesse doente e ele estivesse sadio. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Foi isso que a gente percebeu no próprio Cristo. Ele não veio para agradar os outros, mas sabe o que ele fez? Ele se colocou na cruz, no nosso lugar. Ele se colocou de fato no nosso lugar, não só hipoteticamente e não só num conceito, foi de fato. A gente não teria coragem de subir numa cruz no lugar de outra pessoa. Também a gente nem precisa fazer isso hoje, no nosso contexto. Mas a gente bem que poderia fazer algo que gostaria para si, para o nosso irmão. Se gostaria que o nosso irmão crescesse, então vamos colaborar para que esse nosso irmão cresça. Se nós gostaríamos que esse irmão fosse maduro na fé, da forma como a gente se julga ser, que a gente contribua para isso. Se a gente gostaria que o nosso irmão tivesse mais alegria em cultuar ao Senhor, que a gente também transmita e viva essa alegria de cultuar ao Senhor. O versículo 5 termina segundo Cristo Jesus e o versículo 6 diz, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que essa palavra unânimes vai aparecer em Atos 2, do 42 ao 47. Essa era a forma como os irmãos unânimes perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. O objetivo de Deus ao nos transmitir essa paciência, essa consolação através das suas escrituras, de nos revelar uma esperança nele, é para que nós juntos e a uma só voz possamos glorificar o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Manter a unidade da igreja. Quando nós que somos fortes, eu coloco entre aspas porque realmente nós não nos consideramos tão fortes assim, mas aqueles que realmente têm buscado a face do Senhor, colaboram com a vida cristã, daqueles que estão bem no comecinho da sua carreira. Isso fortalece a vida da igreja e faz com que há uma só voz, num só esforço, num só espírito, numa só voz, num só entendimento, numa só visão de todos, nós possamos glorificar a Deus. Isso é o que a gente percebe muito quando a gente participa de um discipulado, seja aluno, seja professor. Quando a gente é aluno, a gente fica meio que encantado com a forma como aquele professor se dispõe a estudar tudo aquilo, todas aquelas matérias e passar para a gente, para que a gente aprenda, tenha experiência com Deus e aí chega ao batismo. E aí a gente se torna parte integrante do corpo de Cristo, né, daquela igreja local. E a gente pode participar de todas as questões da igreja. A gente ceia junto com os outros. A gente fala na igreja em todos os assuntos. A gente se torna uma parte daquela igreja. Quando a gente é professor, olha para aquele aluno e diz assim, eu vou me esforçar para que ele aprenda, muito mais do que eu aprendi. Eu vou me esforçar para que tudo que eu possa dizer para o coração dele seja ainda mais especial do que quando eu escutei anos atrás. Que aquele momento que ele vai passar de batismo seja ainda mais tocante, ainda mais
o compromisso seja ainda mais firmado, a responsabilidade esteja no seu coração muito mais do que quando eu vim perceber. Principalmente porque a gente é muito novo quando é batizado. Pelo menos a gente era um pouquinho mais novo. E hoje, às vezes, tem pessoas que já correram boa parte da sua vida. E aí chegam na casa do Senhor, muitas vezes sem saber muita coisa, mas loucas para viver para Deus. E aí você olha para elas e diz: eu sou ainda muito novo, mas eu já caminhei um pouquinho. Eu vou transmitir para você aquilo que eu caminhei, e você vai transmitir para mim tudo aquilo que você fez. Esse conhecimento vai fazendo com que vocês dois cresçam. Essa relação foi o que Cristo fez com todos os seus discípulos. Foi o que Paulo fez com também os seus. Passar 2, 3 anos falando toda a palavra de Deus, preparando aquele povo para que eles pudessem dar continuidade. A gente não está aqui simplesmente para pregar a palavra para que outras pessoas deem continuidade à nossa pregação. Claro que a gente espera que isso aconteça. Quando eu tiver lá meus 70 anos, eu espero que tenha pessoas de 20, 30 anos que talvez eu tenha sido professor deles e eles digam: agora a gente vai continuar. E eu digo: pronto, eu estou parando, estou me aposentando. Talvez me aposentando da sala de aula, talvez me aposentando até mesmo do púlpito, mas nunca da carreira cristã. Da mesma forma que eu digo a eles: ó, vocês hoje com 20, com 30, lá na frente, vão estar ensinando a outros e vão estar caminhando junto com eles. É nessa unidade que nós crescemos, é nessa unidade que nós glorificamos a Deus, porque assim Ele formou a nossa igreja, como um corpo de Cristo. E um corpo não pode estar com um braço fora desse corpo. O corpo não pode estar com algum membro fora de comunicação com os outros membros. Como já foi muito bem exposto aqui, o olho não pode dizer ao pé: você não é olho, então você não serve. Não, cada um tem sua função. E é justamente valorizando as funções uns dos outros e valorizando a experiência de uns com os outros, com o Senhor e com a vida, que nós vamos ter essa forma de crescer juntos e de alegrar o nosso Pai. E aí o versículo 7 termina dizendo: portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Como não acolher pessoas? Lendo essa palavra, acolher os nossos pequeninos na fé, os nossos recém-convertidos, os nossos irmãos com menos conhecimento, se a gente percebe que Cristo nos acolheu. Eu não era novo convertido, eu nem era convertido, Ele me acolheu. Eu nem tinha pouco conhecimento, eu nem sabia quem Ele era, mas Ele me acolheu. E por que muitas vezes nós olhamos para aquele que tem pouco conhecimento e nos fazemos superiores? E por que muitas vezes nós desdenhamos daquele que talvez chegou agora na igreja quase zerado de conhecimento e dizemos: meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa aqui? Às vezes são expressões que surgem do nosso coração humano, mas que não devemos deixar que elas saiam da nossa boca, porque o nosso coração humano é enganoso. Nós precisamos trocar esse nosso coração por aquilo que vem de Deus. Trocar as palavras que são ditas todos os dias por aí, pela palavra que Deus diria a essas pessoas. Quando Ele olhou para a gente, muito antes de você ser convertido, não é que Ele olhou naquele dia determinado da sua conversão e disse: eu vou dar um crédito a essa pessoa. Não. Antes da fundação do mundo, Ele preparou você para servi-lo. Ele preparou a sua vida para que fosse um louvor ao nome dEle. Preparou a sua caminhada para que você testemunhasse do amor, da misericórdia e da transformação que só Ele pode fazer. Dessa forma, então, como não acolher uns aos outros? Como não perceber uns aos outros como sendo realmente parte importante da vida cristã? Quem diz que não ama o seu irmão, não ama a Deus.
aquele que diz que tem diferenças com seu irmão e talvez não queira conviver com ele, de fato não entendeu o que é Evangelho. Transmitir boas novas aos perdidos, mas que eles possam ser achados por Deus, assim como a gente foi achado por Deus. Acolher essas pessoas e ensiná-las no caminho do Senhor, assim como fomos ensinados por pessoas que Deus levantou para que nos ensinassem. Então, que nesse 2017 a gente tenha uma oração de suportar uns aos outros em amor, de olhar menos para si mesmo e olhar mais para quem está do nosso lado, de olhar menos para as coisas que nos interessam, porque a igreja não é feita de interesses pessoais, mas é observar os interesses coletivos, é viver coletivamente, de pensar não simplesmente nas diferenças de opiniões existentes entre nós, porque elas vão continuar acontecendo e são saudáveis em determinadas situações, mas observar aquilo que nos aproxima, o amor a Deus, o amor à sua palavra, o compromisso em servir a Deus, o compromisso em fazer com que sua igreja cresça. Que a gente possa também orar pela unidade da igreja, orar para que todo esse sentimento que seja nutrido no nosso coração através dessa oração possa também fazer parte da vida de outros irmãos e que nós possamos ser unidos. Unidos não somente em momentos de festa, unidos não somente em momentos de, talvez, confraternizações, mas unidos no dia a dia. Unidos no momento em que eu estou bem e no momento que eu estou mal. Unidos no momento em que a igreja tem vivido seus dias áureos e nos momentos em que a igreja talvez não passe pelos melhores dias. Unidos nos momentos em que nós precisamos de uma palavra de conforto, de consolo, de paciência, de esperança. E unidos no momento em que nós todos estamos compartilhando palavras de amor, de alegria, de entusiasmo. Mas que a gente nunca perca nenhuma dessas características. Todos juntos, que tenhamos no nosso coração, através da palavra de Deus, todas essas características de alegria, de entusiasmo, de paciência, de esperança, de amor, de união entre nós. Dessa forma nós vamos glorificar a Deus. Menos diferenças, mais semelhanças. Até porque, como o próprio texto diz, Cristo nos acolheu. Então também acolhamos uns aos outros. Acolhamos cada um em oração. Já que estamos num culto de oração, que isso fique muito vivo na nossa cabeça. Que tenhamos cada um como um motivo de oração para as nossas vidas. Às vezes a gente ora muito por si mesmo e nada melhor do que interceder pelos outros. Quando eu tenho a oportunidade de subir ao púlpito, eu sei que algumas pessoas oram por mim, principalmente quando eu as comunico. Talvez eu nem as comunico, mas algumas pessoas intercedem da mesma forma. E isso traz uma paz para a gente, isso traz uma coisa mais... Assim, a gente continua nervoso, a gente continua apreensivo, mas a gente descansa no Senhor, porque sabe que pessoas estão orando por nós. E como seria bom que outras pessoas também sentissem a mesma coisa. Eu estou indo para o trabalho, eu sei que tem pessoas que estão orando por mim. Eu estou indo para a escola, eu sei que tem pessoas orando por mim. E que não seja somente minha mãe, meu pai, minha esposa, mas que sejam pessoas da minha igreja. Eu sei que tem pessoas da minha igreja que estão orando por mim agora. Eu sei que tem pessoas da minha igreja que não precisaram talvez confirmar comigo que vão orar por mim por determinada coisa, mas estão orando simplesmente porque isso faz parte da nossa vida. Eu não posso orar pelo irmão simplesmente quando ele está na tribulação. Aí já vai ser aquele socorro que não está bem presente na angústia. Vai ser aquele socorro quase que emergencial. Não, eu preciso apelar a Deus pela vida do nosso irmão todos os dias. Do mesmo jeito que eu lembro de orar pela minha vida. Senhor, abençoa minha vida, meu lar. Abençoa a vida de cada irmão da Zona Sul. Abençoa o lar de cada irmão. Abençoa os projetos de cada um. Toma os projetos na tua mão
que apenas aconteça aquilo que seja da Tua vontade, para que nós nos alegremos e possamos glorificar o Teu nome através de todas as nossas ações. Que essa seja a nossa oração em 2017. Muito mais intercessão. E que nós peçamos por nós também, para que a gente não esqueça nenhuma dessas palavras, mas que possa colocar em prática essas palavras que foram ditas por Paulo aos romanos, mas que hoje também foi dita a nós, para que a gente pudesse refletir acerca de tudo aquilo que a gente tem vivido e tudo aquilo que a gente ainda precisa viver. Que Deus nos abençoe e possa nos dar essa constância no trato com os irmãos que são menos fortes, e a nossa constância também como pessoas fortes na fé, meditando na palavra, orando acima de tudo, para que Ele seja prioridade na nossa vida e os irmãos também sejam prioridade nas nossas orações.